Apesar de seu domínio no setor de luta livre por décadas, até várias ocasiões, seja por dificuldades financeiras, escândalos, processos judiciais ou concorrência acirrada, esses são os momentos em que a WWE esteve à beira do desastre. Vamos começar com uma história tão polêmica que não apenas envergonhou a WWE, mas também manchou a reputação de alguns dos maiores nomes de todos os tempos e, por fim, levou a grandes consequências legais. Em maio de 2002, após a turnê europeia da WWE e o pay-per-view Insurrection, a empresa alugou um avião fretado inteiro para transportar o elenco e a equipe de volta aos Estados Unidos em uma viagem de 7 horas. No entanto, não demorou muito para que esse voo de rotina se transformasse em um caos absoluto. Com um suprimento ilimitado de álcool, muitos lutadores da WWE se tornaram completamente indisciplinados, envolvendo-se em comportamento imprudente, violência e má conduta. Ric Flair foi acusado de assediar 2 comissárias de bordo e de se expor a elas. Enquanto isso, Scott Hall estava tão embriagado que não reagiu quando o avião aterrissou, o que levou à sua demissão imediata da WWE no dia seguinte. Mas talvez o incidente mais aterrorizante tenha ocorrido quando Brock Lesnar e Mr. A briga aumentou perigosamente quando eles bateram na porta da saída de emergência a 30 mil pés, causando pânico. No final, foi necessária a intervenção rápida de Triple H, Fit Finlay e Paul Heyman para separá-los antes que o desastre acontecesse. As consequências foram graves, com a WWE enfrentando vários processos judiciais de comissários de bordo, o que levou a demissões dentro da empresa. Em retrospectiva, se as coisas tivessem ido ainda mais longe, se o comportamento imprudente tivesse levado a um acidente fatal, The Plane Ride from Hell poderia ter sido considerado talvez a tragédia mais sombria da história da WWE. Além de inúmeros escândalos, poucos momentos colocaram a WWE em risco financeiro como o ano de 2014. Embora a WWE Network seja lembrada como um sucesso inovador, seu lançamento foi tudo menos tranquilo. Com o surgimento de serviços de streaming como o Netflix, Vince McMahon viu uma oportunidade de levar a WWE a uma nova direção. Sua visão era clara: uma plataforma dedicada que oferecesse acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à programação da WWE, incluindo todos os eventos pay-per-view, por apenas os R$ 9,99 por mês. Antes da WWE Network, os eventos pay-per-view eram uma das fontes de receita mais lucrativas da WWE. No entanto, ao oferecer todos os PPVs por uma fração do custo, a WWE observou um declínio significativo nas vendas tradicionais de PPVs. Apesar de ter conquistado 495 mil assinantes no primeiro trimestre de 2014, a rede estava muito abaixo da estimativa de 1,3 a 1,4 milhão necessária para compensar a enorme perda de receita. Como resultado, as ações da empresa despencaram da noite para o dia, eliminando 357 milhões de dólares da fortuna pessoal de Vince McMahon em um único dia. Com uma perda de os 8 milhões de dólares no primeiro trimestre e perdas anuais projetadas entre os 45 e os 52 milhões, a WWE se viu em um dos períodos mais instáveis financeiramente de todos os tempos, e muitos temiam que a empresa pudesse falir. Embora a empresa tenha conseguido enfrentar a tempestade, o lançamento desastroso da WWE Network quase levou a empresa à ruína financeira. Entretanto, essa não foi a primeira vez que a WWE enfrentou um momento que poderia ter acabado com tudo. Em 1985, Vince McMahon fez uma aposta ainda maior com a primeira WrestleMania. Naquela época, a WWE era apenas uma promoção regional em expansão, mas Vince McMahon estava de olho na construção de um império nacional de luta livre. Para isso, ele assumiu um grande risco financeiro, investindo milhões de dólares na criação da WrestleMania. Na época, muitos dos consultores de McMahon
o aconselharam a não levar o evento adiante, pois o fluxo de caixa da WWE estava perigosamente apertado. Mas, em vez de recuar, McMahon apostou tudo. Ele investiu ainda mais dinheiro no evento, contratando várias empresas de relações públicas para criar um frenesi de marketing. Ele investiu milhões para garantir que celebridades como Muhammad Ali, Mr. T e Cyndi Lauper atraíssem a atenção do grande público. Em vez de confiar na televisão tradicional, McMahon promoveu o evento por meio de transmissões em circuito fechado em cinemas de todo o país. Contra todas as probabilidades, a WrestleMania 1 se tornou um grande sucesso, lotando o Madison Square Garden e atraindo mais de 1 milhão de espectadores em locais de circuito fechado. Se o evento tivesse fracassado, a WWE não teria apenas perdido dinheiro, mas provavelmente teria entrado em colapso sob a pressão financeira. No entanto, a aposta valeu a pena e a WrestleMania acabou se tornando um sucesso revolucionário. Assim como o The Showcase of the Immortals, o Monday Night Raw também tem sido uma pedra angular da programação da WWE. No entanto, em 1996, a WWE quase perdeu seu principal show devido a um dos segmentos mais controversos da história da empresa. Em 1996, a WWE estava lutando para competir com o Nitro da WCW, que havia começado a dominar a audiência. Para reagir, a WWE tentou ultrapassar os limites para ficar à frente da concorrência. No entanto, eles levaram as coisas um pouco longe demais em uma briga intensa entre Stone Cold e Brian Pillman. Depois que Austin surgiu como um anti-herói rebelde, ele teve como alvo seu antigo parceiro de equipe, Brian Pillman. A rivalidade entre eles aumentou quando Austin atacou violentamente Pillman no Raw e machucou seu tornozelo, que já estava danificado. Em novembro de 1996, Pillman, quando Austin finalmente arrombou a porta, a câmera ficou preta e tudo o que o público pôde ouvir foram tiros, gritos e caos. O momento rapidamente saiu pela culatra. A USA Network ficou indignada e os executivos furiosos chegaram perigosamente perto de tirar o Raw do ar para sempre. No final, foi necessário um pedido formal de desculpas e uma garantia pessoal de Vince McMahon para amenizar a situação. Claramente, a década de 1990 foi um período turbulento para a WWE, com a empresa pulando de uma controvérsia para outra. No entanto, a maior batalha de McMahon veio na forma do famoso escândalo dos esteroides, que quase fez com que ele e sua empresa ficassem de joelhos. Nos anos 80, a WWE era sinônimo de um físico maior do que a vida, com lutadores com músculos protuberantes que pareciam bons demais para ser verdade. Em 1991, essas suspeitas se tornaram realidade quando o Dr. George Zahorian, um médico do ringue que há muito tempo trabalhava com os talentos da WWE, foi condenado por distribuir ilegalmente esteroides anabolizantes. Foi revelado que Zahorian estava fornecendo esteroides a vários astros da WWE, muitas vezes distribuindo-os nos bastidores como se fossem doces. Essa revelação causou um choque no setor, mas o pior ainda estava por vir. Os promotores federais voltaram sua atenção para Vince McMahon, acreditando que o presidente da WWE não só estava ciente da distribuição de esteroides, como também a incentivava ativamente para manter o visual característico da empresa. Em 1993, McMahon foi indiciado por várias acusações de conspiração para distribuir esteroides, com o objetivo do governo de provar que a WWE havia fomentado uma cultura de uso desenfreado de drogas. Se fosse condenado, McMahon poderia pegar até 11 anos de prisão e milhões de dólares em multas. Um cenário aterrorizante que poderia ter desmantelado completamente a WWE e deixado a empresa sem o seu líder. O julgamento, que ocorreu em 1994, tornou-se um dos maiores escândalos da história da WWE. Foi um circo na mídia, com jornalistas e agências de notícias cobrindo todos os acontecimentos enquanto o destino da WWE estava em jogo. A acusação apresentou várias testemunhas, inclusive Hulk Hogan, que admitiu o uso de esteroides, mas negou que McMahon tivesse forçado ele ou qualquer outra pessoa a tomá-los. Outros depoimentos eram inconsistentes e, por fim, o governo não conseguiu apresentar provas conclusivas que pudessem derrubar McMahon. Em 23 de julho de 1994, McMahon foi absolvido de todas as acusações.
alegações. Embora ele tenha saído livre, os danos à reputação da WWE foram graves. Infelizmente para McMahon, o escândalo dos esteroides não era a única controvérsia que o perseguia na época. Ao mesmo tempo, a WWE estava saindo de outro caso perturbador, o escândalo do Ring Boy. No final da década de 1980 e início da década de 1990, a WWE frequentemente contratava garotos, muitas vezes no início da adolescência, para trabalhar como assistentes de ringue, ajudando a montar o ringue e a realizar pequenas tarefas nos bastidores. Infelizmente, não demorou muito para que vários ex-jogadores de ringue apresentassem alegações chocantes de abuso sexual por parte de funcionários da WWE. O escândalo começou a chamar a atenção em 1992, quando o ex-assistente de ringue Tom Cole acusou funcionários de alto escalão da WWE de má conduta. Cole alegou que vários funcionários, inclusive Terry Garvin e o locutor Mel Phillips, haviam assediado e abusado sexualmente de garotos menores de idade. De acordo com Cole, os garotos estavam sendo explorados em troca de segurança no emprego e oportunidades de carreira na empresa. As acusações foram recebidas com indignação imediata e a WWE foi levada a outro desastre de relações públicas. Garvin e Phillips, que estavam na empresa há anos, foram rapidamente demitidos em uma tentativa de conter os danos. Pat Patterson também foi implicado nas alegações, embora tenha sido readmitido mais tarde, depois que nenhuma prova concreta foi encontrada contra ele. A essa altura, a WWE estava à beira do colapso, mas, contra todas as probabilidades, McMahon sobreviveu, assim como a WWE. Quando a pandemia da Covid-19 começou, foi um momento difícil para todos, mas para as empresas de entretenimento ao vivo como a WWE, foi um duro golpe. Com o confinamento em vigor e diretrizes rígidas de saúde, a WWE foi forçada a transferir a WrestleMania 36 para o Performance Center, e pela primeira vez na história, o showcase dos Immortals foi realizado sem a presença de nenhum fã. Esse foi apenas o começo da luta da WWE. Em abril de 2020, para controlar o fluxo de caixa, a WWE anunciou uma onda chocante de demissões, cortando dezenas de lutadores, produtores, árbitros e funcionários dos bastidores. Não se tratava apenas de talentos de baixo escalão. Alguns dos maiores nomes afetados incluíam Rusev, Kurt Angle, Zack Ryder, The Good Brothers e o produtor de longa data da WWE, Fit Finlay. De Goldberg esmagando Bray Wyatt a uma luta olho por olho entre Seth Rollins e Rey Mysterio, passando por uma bizarra luta no pântano entre Bray Wyatt e Braun Strowman, a era da pandemia não teve escassez de histórias questionáveis. Embora em 2020 a WWE estivesse operando em modo de sobrevivência, tentando desesperadamente manter o interesse, apesar de não ter público ao vivo e de ter tomado decisões criativas ruins, de alguma forma eles conseguiram navegar por um dos períodos mais desafiadores e impossíveis de assistir na história da empresa. Na mesma época, Vince McMahon também estava fazendo malabarismos com outro grande empreendimento financeiro, o relançamento da XFL. Em 2001, Vince McMahon já havia conquistado o mundo do wrestling profissional, mas não estava satisfeito. Ele estava de olho em perturbar o mundo do futebol profissional com o lançamento da XFL. O jogo de estreia, em 3 de fevereiro de 2001, foi um grande sucesso, atraindo impressionantes 54 milhões de espectadores, tornando-se uma das estreias de maior audiência no horário nobre da história da televisão. No entanto, o foco em misturar futebol com entretenimento no estilo WWE saiu pela culatra. Como as audiências despencaram, a NBC cancelou a transmissão e a liga sofreu um prejuízo de quase 70 milhões de reais. McMahon não teve escolha a não ser aceitar a derrota, e a XFL fechou oficialmente as portas em maio de 2001, apenas 3 meses após sua estreia. No entanto, quase 2 décadas depois, Vince estava determinado a trazê-la de volta. Para financiar esse projeto ambicioso, McMahon teria vendido mais de 100 milhões de dólares em ações da WWE e canalizado o dinheiro para seu novo empreendimento. Quando a XFL foi lançada oficialmente em fevereiro de 2020, ela inicialmente se mostrou promissora. Um número impressionante de 3,3 milhões de espectadores sintonizaram para assistir ao jogo de abertura ao vivo, uma classificação melhor do que qualquer programa da WWE havia conseguido alcançar desde outubro de 2019. No entanto, apenas 5 semanas após o início
início da temporada, a pandemia de Covid-19 forçou a XFL a suspender as operações. Com os jogos cancelados e sem um caminho claro para o futuro, McMahon não teve escolha a não ser declarar falência em abril de 2020. O colapso da liga foi um grande golpe financeiro, não apenas para McMahon pessoalmente, mas também para a WWE. Muitos analistas questionaram se os recursos financeiros da WWE não teriam sido muito limitados devido à obsessão de McMahon em fazer a XFL funcionar. Por fim, a XFL foi vendida para The Rock, que reviveu a liga novamente em 2023. No entanto, para McMahon, o fracasso da XFL foi outra aposta cara que acabou em um acidente. Em 2019, a WWE se viu envolvida em uma crise internacional que legitimamente ameaçou romper uma de suas relações comerciais mais lucrativas de todos os tempos. A história conta que, após o evento Crown Jewel na Arábia Saudita no outono de 2019, grande parte dos talentos e da equipe da WWE ficou retida em Riad em circunstâncias misteriosas, levando a um dos momentos mais bizarros da história da empresa. Inicialmente, a WWE alegou que problemas mecânicos com o avião fretado causaram atrasos, mas logo surgiram relatórios sugerindo que a situação era muito mais complicada. De acordo com várias fontes, incluindo lutadores que mais tarde falaram anonimamente, o atraso pode ter sido motivado politicamente. A controvérsia teve origem em uma suposta disputa financeira entre Vince McMahon e o governo saudita. Supostamente, as autoridades sauditas deviam milhões à WWE e por eventos anteriores, e McMahon teria retaliado cortando a transmissão ao vivo do Crown Jewel no país. Isso, por sua vez, teria irritado o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que teria ordenado que o avião que transportava os talentos da WWE fosse retido na pista. Enquanto isso, Vince McMahon embarcou em seu jato particular e voltou para os Estados Unidos, enquanto seus funcionários ficaram presos no Oriente Médio por quase 24 horas, e alguns até especularam que eles estavam sendo mantidos como reféns. Enquanto a WWE se esforçava para resolver a situação nos Estados Unidos, o SmackDown estava programado para ir ao ar na noite seguinte. Com muitas de suas principais estrelas presas no exterior, a WWE foi forçada a montar um episódio improvisado com os lutadores do NXT. Embora todos tenham retornado em segurança, se a situação tivesse se agravado ainda mais, poderia ter resultado em graves consequências para a WWE e seus talentos. Vamos voltar o relógio para os anos 1990. Em retrospecto, nenhuma outra década na história da WWE foi mais cheia de controvérsias, escândalos e tumultos do que essa década. E nada encapsulou mais esse caos do que o infame Montreal Screwjob. Todos conhecem a história. Bret Hart se recusou a entregar o WWF Championship a Shawn Michaels no Canadá. Então Vince McMahon resolveu resolver o problema com suas próprias mãos, e o resto é história. Quando a poeira baixou, o moral nos bastidores estava em um nível muito baixo. Muitos lutadores temiam que, se Vince McMahon podia fazer isso com o atual campeão da WWE, então ninguém estava seguro. O Undertaker ficou tão furioso que invadiu o escritório de McMahon e exigiu que ele pedisse desculpas ao The Hitman. Enquanto isso, para as estrelas em ascensão, como Stone Cold, Steve Austin e Edge, o resultado do Screwjob foi muito mais sobre a sobrevivência da WWE. Os dois homens admitiram mais tarde que estavam realmente com medo de que a WWE não sobrevivesse a essa controvérsia. Falando anos mais tarde, Edge relembrou: "Isso acabou de acontecer com o cara principal. Então, como o vestiário pode ter alguma confiança agora? Se você vai fazer isso com Bret Hart, quais são as chances de isso acontecer com todos os outros?" Lembro-me de ter pensado: sim, é aqui que eu quero estar, mas esse pode ser um lugar estranho para se estar por muito tempo, se é que ainda há um lugar para se estar. O Rattlesnake também compartilhou um sentimento semelhante, expressando o quão caótica era a atmosfera nos bastidores. "Foi estranho, cara, porque Davey Boy estava ficando louco, Owen estava ficando louco, quer dizer, Bret era nosso campeão mundial. Eu era um grande fã do Shawn, mas o Bret era o cara da época, e eu estava pensando, isso está indo por água abaixo, você não pode demitir seu campeão mundial." Cara, ainda era como um tiro, e cara, eu não sabia o que ia acontecer, achei que o território ia cair. De acordo com todos os relatos em primeira mão, realmente parecia que o vestiário estava dividido, o moral estava em baixa, e muitos questionavam se a WWE conseguiria sobreviver às consequências. Mas como a
história mostraria, essa traição acabou dando origem ao personagem Mr. McMahon e provocou a Attitude Era, a mesma era que salvaria a WWE da falência. Em 2007, a WWE se viu sob um microscópio quando as políticas de bem-estar e drogas de seus superastros foram questionadas. No início dos anos 2000, o abuso de substâncias no wrestling profissional era um problema bem conhecido, mas nunca foi tratado como prioridade máxima. Infelizmente, foi necessária uma tragédia devastadora para forçar a WWE a enfrentar a dura realidade. Em junho de 2007, a WWE e o mundo da luta livre foram abalados pela tragédia da família Benoit. A WWE, sem saber das circunstâncias, transmitiu um tributo de 3 horas a Benoit no Raw, mas quando a verdade sobre o crime veio à tona, a WWE rapidamente se distanciou, apagando sua existência da história. A mídia, no entanto, não estava disposta a deixar a história morrer. Quase imediatamente, as especulações se voltaram para as lesões na cabeça e o possível uso de esteroides por Benoit. Quando os relatórios toxicológicos mostraram níveis excessivos de testosterona em seu sistema, as palavras "roid rage" dominaram as manchetes. A conexão entre a WWE e os esteroides já era comentada há muito tempo, mas essa tragédia a colocou em evidência. Uma investigação mais profunda sobre a política de bem-estar da WWE revelou lacunas e, em pouco tempo, uma repressão do governo estava em andamento. Como parte da investigação, as autoridades federais descobriram uma ampla rede de distribuição de esteroides ligada à Signature Pharmacy, uma empresa com sede na Flórida que fornecia ilegalmente drogas para melhorar o desempenho. A investigação causou um choque na WWE, pois vários superastros importantes como Randy Orton, Edge, Booker T, Mr. Kennedy, Umaga e outros foram citados no escândalo. À medida que o escândalo ganhava força, o Congresso considerava a possibilidade de tomar medidas legais contra a WWE, como no caso do julgamento de esteroides de 1993, que quase levou Vince McMahon à prisão. Com o governo do Zekercielua ameaçando intervir e os principais patrocinadores reconsiderando suas relações com a WWE, McMahon sabia que era necessário tomar medidas imediatas para evitar um colapso total. A empresa se esforçou para limpar sua imagem, aplicando suspensões em massa, demitindo discretamente os lutadores envolvidos e reforçando sua política de bem-estar. Em meados de 2008, a WWE adotou oficialmente a classificação PG, dando início a uma era em que a violência e o sangue foram eliminados gradualmente. A mudança alienou muitos fãs de longa data, mas para a WWE era uma questão de sobrevivência. Assim como a tragédia da família Benoit, a morte trágica de Owen Hart em 1999 também continua sendo um dos momentos mais sombrios da história da WWE. Embora as circunstâncias de sua morte sejam bem conhecidas, o que realmente colocou a WWE em risco foi a forma como a empresa lidou com as consequências. Em vez de interromper o evento, a WWE tomou a decisão controversa de continuar o show poucos minutos depois de Owen ter sido levado às pressas para o hospital. Cruelmente, eles anunciaram aos fãs na TV, mas não ao público ao vivo na arena, para o caso de eles irem embora antes do fim do show. Mas o verdadeiro perigo para a WWE veio nas semanas e meses seguintes. A viúva de Owen, Martha Hart, abriu um processo contra a WWE, alegando negligência e risco de morte por imprudência. A batalha legal se arrastou por meses, colocando a WWE sob intenso escrutínio. Por fim, a WWE resolveu o processo em 2000, pagando 18 milhões naira à família de Owen. Mas o estrago já havia sido feito. Muitos dentro da indústria e os fãs nunca perdoaram a WWE pela forma como lidaram com aquela noite, e a controvérsia ainda perdura até hoje. Ao chegarmos ao final deste vídeo, não há dúvida de que 1995 foi a fase mais sombria da história da WWE. A empresa estava sofrendo com as consequências do escândalo dos esteroides e com a ascensão meteórica de um concorrente que logo a ultrapassaria. Embora McMahon tenha sido absolvido de todas as acusações do governo dos Imewara, ele foi forçado a implementar uma política rigorosa de testes de drogas e, como resultado, muitas de suas principais estrelas da década de 1980, incluindo Hulk Hogan e The Ultimate Warrior, deixaram a empresa ou não eram mais considerados figuras dominantes. Enquanto Shawn Michaels e Bret Hart estavam lentamente ganhando força, o maior campeão da
WWE durante a maior parte de 1995 foi Diesel. Apesar dos esforços da empresa para promovê-lo como o rosto da empresa, seu reinado como campeão não foi satisfatório, e as vendas de ingressos, as classificações de TV e as taxas de compra de pay-per-view despencaram. Enquanto isso, a confiança da WWE em lutadores maiores do que a vida, como King Mabel, que foi a atração principal do SummerSlam, um dos eventos principais mais mal recebidos da história, apenas exacerbou a queda criativa. Enquanto a WWE se debatia, a World Championship Wrestling estava ganhando força. Em 1994, Eric Bischoff, que havia sido nomeado produtor executivo da WCW, convenceu Ted Turner a investir pesadamente na empresa. Esse investimento levou à contratação de Hulk Hogan, o que legitimou a WCW como uma verdadeira concorrente da WWE. Outras ex-estrelas da WWE, como Randy Savage e Lex Luger, logo se seguiram. Em 1995, a WCW lançou seu movimento mais agressivo até então, a estreia do Monday Nitro. O programa, que foi ao ar frente a frente com o Monday Night Raw, foi projetado para ser um concorrente direto. Os valores de produção do Nitro eram mais altos, seus combates muitas vezes pareciam mais espontâneos, e principalmente a WCW capitalizou a televisão ao vivo, apresentando muitos momentos importantes, como a aparição de Lex Luger no primeiro Nitro, poucos dias depois de lutar pela WWE. Entretanto, nos anos seguintes, a The Monday Night Wars continuou, e o ímpeto gradualmente começou a mudar a favor da WWE. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários, e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals, para não perder os próximos.